No versículo 6 deste evangelho que acabamos de ouvir, de São João, capítulo 14, nosso Senhor nos diz: Ego sum via et veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Frase jamais dita por nenhum outro homem neste mundo, a não ser Jesus. Fundador de nenhuma religião pagã no mundo, disse esta frase. Os fundadores de religiões apontaram caminhos, apontaram modelos a serem seguidos, filosofias pregadas por eles, mas nenhum deles, absolutamente ninguém, a não ser nosso Senhor, disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E por que isso? Porque somente Deus pode dizer esta frase. Somente Deus pode dizer que é o único caminho que salva. Somente Deus pode dizer que é a verdade. E somente Deus pode dizer que é a vida. Por isso nosso Senhor, no Evangelho, deixa muito claro que Ele é Deus e que Ele é o Senhor de tudo. Na primeira palavra desta frase, eu sou o caminho, Jesus, nosso Senhor, diz que nos preparou um lugar. Nós ouvimos no Evangelho, Jesus diz: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Nosso Senhor, com a sua Páscoa, preparou para nós mansões eternas no céu. E deixou para nós um caminho para chegar até lá. E que caminho é este? Este caminho é Ele mesmo, é o próprio Senhor. Não há outro caminho para chegarmos ao Pai, senão nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus é uma pessoa divina, que assumiu uma natureza humana. Por isso, neste caminho nós encontramos a palavra, a sua palavra que salva, a sua doutrina sublime. Encontramos neste caminho que Ele nos deixou os sacramentos, os sinais eficazes e salvíficos de Deus que nos tocam hoje. Ou seja, Jesus deixou o seu corpo neste mundo que é a igreja, onde se encontra nela toda a plenitude dos meios salvíficos. Este caminho que Jesus deixou é muito concreto, não é um caminho etéreo, mas é a igreja, com a sua palavra, com a sua doutrina, com os sacramentos, que é o próprio Jesus que nos toca, é o próprio Jesus quem salva, é o próprio Jesus quem nos ensina, é o próprio Jesus que nos transmite e nos dá a sua palavra através da sua esposa, a igreja. Por isso, este é o único caminho deixado. Se há desvios, se há algum desvio, ou algum trajeto contrário a este caminho, nós estamos nos arriscando. Estamos nos arriscando nestes desvios, por quê? Porque perdemos o caminho revelado. O caminho revelado foi esse. Se queremos atalhos, se queremos desvios, jeitinhos, então nós estamos dizendo ao Senhor que nós queremos criar o nosso próprio caminho de salvação. Que nós não queremos assumir o caminho que Ele deixou, mas queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E assim nós vamos pegando atalhos, mas quem pega atalho nem sempre chega no final, no seu destino. Quem pega desvios nem sempre chega no destino, porque o desvio é incerto, o atalho é incerto. Nós somos livres para tomar outros caminhos, todos somos, mas a garantia de que chegaremos a esta morada eterna, a este lugar preparado pelo Senhor, é incerto. Agora, se seguimos o caminho que Ele nos deixou, então com certeza, trilhando este caminho, chegaremos na eternidade. E nunca nos esqueçamos que contrário ao caminho é o desvio, contrário ao caminho é o atalho, e Satanás é aquele que nos faz ver atalhos, sempre pelo mais fácil, sempre indo pelo jeitinho, querendo se desviar do caminho. Não nos esqueçamos que ele foi o primeiro que se desviou do caminho de Deus. Foi o primeiro que disse que não o serviria.
e se desviou do caminho, e quer, consequentemente, que todos nós nos desviemos do único caminho que nosso Senhor nos deixou para a salvação. Logo em seguida, Jesus diz: eu sou a verdade. Ele é a verdade porque ele mostra a sua fidelidade ao Pai e a sua sublime doutrina, e obviamente por ser Deus, Deus não se engana e não pode enganar ninguém. Desta maneira, meus irmãos, a verdade é uma pessoa. A verdade nunca será uma construção social. A verdade não pode ser produzida por nós. Se nós nos reunirmos todos nessa igreja e votarmos para saber a cor desse círio e dissermos esse círio é vermelho, a verdade não se impõe pela maioria. A verdade não pode ser construída. A verdade não pode ser manipulada. Porque é verdade. Porque é Deus. É uma pessoa divina. É nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa. É Deus que se encarnou e nos falou a verdade. Mas nos encontramos em um mundo hoje que é contrário à verdade. Obviamente, porque o demônio é o pai da mentira. Desde o princípio, ele mente. O mundo hoje quer dizer o que é vida e quando não é vida. O mundo hoje quer dizer quem é homem e quem é mulher. O mundo hoje quer ditar para nós regras. O mundo hoje quer dizer para Deus que a sua criação está errada e que a verdade pode ser manipulada por nós, se decidirmos isto. E isto é contrário à lei de Deus. Isto é contrário a esta palavra da verdade. Nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. A verdade, ela é obedecida. Ela é simplesmente obedecida. Quando nos deparamos com a verdade, com uma parede que é intransponível, nós obedecemos, nós não podemos passar. Porque é Jesus, nosso Senhor. Esta verdade sublime que vem ao nosso encontro. E quem se opõe, repito, à verdade é Satanás, que é o pai da mentira. Por isso, no final, Jesus diz: eu sou a vida. É a vida porque desde toda a eternidade ele está junto do Pai. Ele tem a sua vida divina junto do Pai, e porque nos faz, mediante a graça, participantes da sua vida. Ele é o autor da vida, não só da nossa vida biológica, mas do ser humano como um todo. Ele é autor da nossa vida biológica, se estamos vivos, respirando, Deus é o autor da vida. Mas se temos uma alma imortal, Deus também é autor desta alma. Ele criou esta alma que está dentro de nós. Desta maneira, Deus é o Senhor da vida inteira e quer nos conduzir para a vida eterna, para a vida verdadeira, para a vida da graça. E quantos sinais de morte que se opõem à vida nós encontramos no mundo hoje? Quantos meios para destruir a vida do homem e da mulher? O que encontramos hoje no mundo? Bebidas desregradas, tudo que se leva para o vício é mal. Tudo que é demais é mal e vai degradando o homem. A televisão, o celular, as bebidas, as drogas, a vivência sexual desregrada, tudo isso são sinais de morte. O aborto, sinal de morte. As pessoas mais idosas vão ficando idosas, mais idosas, e o que os países estão fazendo? Descartando, porque não servem mais. São sinais de morte. Ou seja, nós vivemos em um mundo em que estamos vivendo um nazismo de luvas brancas, em que nós vamos descartando quem não serve, vamos colocando de lado quem não presta, aos olhos do mundo. São sinais de morte que estão diante dos nossos olhos, e muitas vezes nós nos deparamos com isso e esquecemos que somos cristãos, esquecemos que Jesus veio dar vida em abundância a todos. Mas não só esse tipo de morte, a morte da alma, que é pior, o pecado. Satanás, que é o inventor da morte, porque o pecado entrou no mundo, e a partir do pecado veio a morte, e o inventor do pecado é Satanás. A morte é marca, é uma marca, e o demônio não quer que nós vejamos a Deus. Ele quer destruir o homem, esse é o objetivo dele. Tanto na sua vida física, quanto principalmente na sua vida espiritual.
Nós vemos pessoas que, como ovelhas sendo levadas ao matadouro, dia e noite, se entregam ao pecado. E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E a vida da graça, dada pelo batismo, que o Senhor nos deu, vai sendo apagada. Jesus veio para nos dar a vida. Ele quer que vivamos, e a vida em abundância. Encerro com a segunda leitura que ouvimos. São Paulo vai dizer: com efeito, nas Escrituras nós lemos: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. Se nós estamos nessa igreja é porque confiamos em Jesus. Confiamos que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Então nós não seremos confundidos. E São Paulo conclui: a vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Quem não acolhe Jesus, tropeça, cai. Esta pedra que Deus colocou como um sinal visível, essa pedra que sustenta toda a igreja, que é o seu próprio Filho, o fundamento dela, se ela não é o caminho, não é a verdade, não é a vida, nós tropeçamos nela e nós caímos. Mas São Paulo diz para nós: vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que Ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Nós somos este povo, meus irmãos, a raça escolhida, o povo eleito, batizados. Nós somos este povo que Deus chamou das trevas para a luz. E se nos desviamos do caminho, se estamos na mentira e se estamos beirando a sombra da morte, precisamos dizer a Jesus nesta missa de hoje: Senhor, como fez Felipe, mostra-nos o Pai, nos mostre o caminho, nos mostre a verdade e nos mostre a verdadeira vida. Sejamos sinceros como Felipe foi e façamos essa nossa oração ao Senhor, pedindo que Ele se revele a nós e nos faça enxergar os caminhos tortuosos que temos andado, as mentiras que temos engolido e os sinais de morte que temos vivido dentro dos nossos lares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio e meditemos esta palavra que acabamos de ouvir.